Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando. Olá, ouvintes, eu sou JB Júnior, professor, apresentador e diretor-geral da Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. É um prazer estar à frente de uma rádio que leva música de qualidade e conteúdo relevante para você, direto de Itapipoca, no Ceará. Com uma trajetória dedicada à educação e à cultura, meu compromisso é trazer para os nossos ouvintes uma programação diversificada, com as melhores músicas, entrevistas marcantes e, claro, um espaço aberto para as vozes da nossa região. A Toca 3 é mais do que uma rádio, é uma plataforma de conexão cultural onde valorizamos tanto a música quanto o diálogo com a nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos à nossa sintonia. Aqui a cultura fala mais alto e eu estarei sempre com você nessa jornada. Estúdio JB Toca 3. Muito bem, minha gente. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Até porque nós não sabemos realmente em que momento você vai estar consumindo esse nosso conteúdo, mas já de cara eu digo muito obrigado por você ter dado play aí no nosso Spotify ou no nosso canal do YouTube. Agradecemos aqui imensamente e nos emocionamos e nos impulsionamos. Já com 9 anos de trabalho, já com 9 anos de impulsionamentos nas redes sociais, já com 9 anos de produção virtual aqui no município de Itapipoca, já passou muita gente boa por aqui, a gente que ataca bastante na questão da cultura, da música, da arte, mas também a gente traz bons papos, aqueles papos que precisam ser debatidos, precisam ser escutados, que precisam ser colocados nos grupos do WhatsApp das nossas famílias e dos nossos amigos. A gente sempre traz pessoas legais e eu sou muito feliz com o carinho que vocês têm nos dado aí já durante muitos anos aqui com a nossa produção virtual. O Talk Show de Itapipoca é gravado aqui na Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, que nós já estamos comemorando em 2025, que são estúdios novos, é um estúdio novo, né? Novas dependências, ainda está terminando, mas está gravando, estamos aqui produzindo. Sim, estamos produzindo, porque essa é a história de quem trabalha com a rede social. Temos que produzir conteúdo para trazer bons papos para vocês. Manda aqui um abraço a todos os convidados que já passaram por aqui em 2025, né? Já tivemos aí 10 entrevistas muito legais. Você pode observar e você pode clicar no nosso Spotify e no nosso canal do YouTube. E hoje tem mais um especial aqui. Vocês não estão vendo ainda não, que vocês estão olhando para este gordinho aqui que vos fala. Mas vocês vão já ver quem está comigo aqui hoje. É claro que você já sabe, porque você está acessando o nosso site www.radiojbtoca3.com.br. Lá já tem a postagem dele, e é óbvio, né, que você está aguardando a estreia aí desse episódio. Mas antes de mais nada e antes de contudo, eu quero apresentar o meu convidado. E ele é advogado, sócio-diretor do renomado escritório NB Advocacia e atua com firmeza e competência na área de direito empresarial. Com um currículo admirável, é presidente da OAB Subseção de Itapipoca e possui formação sólida, mestre em Direito Empresarial e MBA em Assessoria Parlamentar. Mais do que isso, é um jurista, é uma voz atuante nas causas que envolvem cidadania, ética e justiça. Hoje, no nosso talk show, vamos conversar com o Dr. Niefson Bruno Oliveira Santos, uma referência de advocacia cearense. Seja bem-vindo, Dr. Niefson. Puxa, que bacana, que legal, que honra. E nossa, como demorou para dar certo vir, homem, tudo bem? Bom dia, aqui é bom dia, né? A gente não sabe, mas boa tarde, boa noite. Quero agradecer por estar aqui
e quero cumprimentar todos esses consumidores, todos os consumidores desse talk show de Itapipoca, né? O programa JB Toca 3, né? Essa web rádio cultural, que tem feito um excelente trabalho de divulgação da nossa Itapipoca, dos nossos profissionais, né? Os seus convidados são sempre muito bem selecionados, e eu aqui me sinto honrado em estar aqui hoje, JB, falando um pouco, para conversar um pouco. É muito bom quando a gente conversa, tem a oportunidade de conversar com um cara inteligente como você, um cara antenado, um cara que é diversificado, né? Conversa sobre jurídico, cultura, educação, né? Política, sem extremismo, e eu acho que é isso que a gente está precisando hoje em dia. Então, muito obrigado e um salve aí para todos os seus consumidores da web rádio cultural aqui, do programa JB Toca 3. Bacana, você tocou num assunto muito interessante, aliás, muito obrigado pelas suas palavras, mas você tocou em algo muito interessante, que é a questão do extremismo. Cara, tá muito difícil hoje em dia você conviver nas redes sociais, nas ruas, né? O cara chegou na família, cara, isso aí. Né? Eu me lembro, na penúltima eleição presidencial, dentro da minha família, num almoço de família, minha mãe bater na mesa, levantar com raiva, defendendo o candidato dela. Quer dizer, o extremismo chegou a machucar, né? E realmente eu gosto de trazer papos aqui sem essa questão de uma ponta ou outra ponta. A gente precisa debater o meio, né? A gente tem que debater o meio e propor melhorias para o que está acontecendo, né? E você, mestre aí, jurista, né? Presidente da OAB, subseção Itapipoca, eu tinha essa necessidade, eu me encontrei com você várias vezes em vários eventos, e eu dizia, bora. Aí, vamos, é porque a agenda, eu sei que é difícil, mas felizmente deu certo. Vamos, além de conhecê-lo melhor nesse papo aqui hoje, eu vou poder ter uma opinião técnica, jurídica, de alguns assuntos que me consternam, sabe? Assim, que a gente está vendo aí nas redes sociais, a gente não sabe para onde é que vai, que direção vai, e etc. É importante botar isso nas redes sociais, porque é como você fala, tem canais do um extremo e tem canais do outro extremo. Está um monte aí na rede social. Então, a gente precisa ter uma concepção neutra. A gente precisa ter uma palavra jurídica neutra que, disse isso aqui, mas independente do que ele é ou que ele for, ele vai pagar por isso ou vai responder por isso. Acho que é isso que a gente precisa. Mas, antes de tudo mais, e já com tudo, meu caro Niefson, eu lhe apresentei aqui para os nossos ouvintes, eu fiz aqui uma leve apresentação, né, e tal. Eu queria que, na verdade, você se apresentasse, né, que nada melhor do que uma apresentação, né, de si mesmo. E, aliás, eu tive algumas psicólogas aqui, Niefson. Eu gosto de trazer psicólogas, sabe? Porque eu percebo que eu sou meio doido na conversa com elas. E aí, a pior pergunta, uma delas disse, todas disseram, a pior pergunta que a gente pode responder na vida é quem sou eu? É uma hora que a gente dá um estalo e fala, hã? Né? Putz, né? Quem sou eu? Né? O que eu me tornei? Né? Então, meus queridos ouvintes, internautas da Web Rádio Cultural, que estão aqui no Talk Show da Pipoca, Niefson Bruno, por Niefson Bruno. De fato, concordo com as profissionais da psicologia. Sempre é muito difícil falar sobre a gente, né? Mas vou seguir a trilha aqui da objetividade, tentando falar um pouco mais sobre quem é esse cara. O Niefson Bruno Oliveira Santos é filho de Itapipoca, nasceu em Fortaleza, mas nos primeiros dias já veio em Itapipoca e mora aqui desde então, né? Sou pai, sou da Cecília, a menina de 10 anos, sou marido da Janaína, também psicóloga, né? Sou advogado, né, já há 12 anos e alguns meses, e
estou como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, subseção Itapipoca, e tenho um escritório de advocacia, sou professor, sou maçom, sou espírita e sou humano, humanista, de coração cheio, doido por gente, doido por pessoas. Eu acho que isso me define muito bem. Sou cristão, né? Sou espírita, ser cristão, mas quero frisar isso para quem não conhece, né? Sou cristão e amo a vida. É isso. Cecília, já está dormindo na hora dessa. Cecília está no Piauí, na casa dos avós. Oh, maravilha. À luz dos meus olhos, JB, eu acho que a gente só consegue entender o que é o amor depois que a gente é pai. É verdade, isso é verdade. Então, a Cecília é quem me faz levantar todo dia da cama e enfrentar aí o dia a dia. Também sou filho de mulher, sei como é que é. Ou pai de mulher, também sei como é. Tenho duas. Cara, legal, cara. Não sabia que você era pai já há 10 anos, graças a Deus, né? Vai fazer 10 anos agora em dezembro. Porque tu tem uma cara de menino ainda, macho. Só a cara. Meu caro Niepson, me diga uma coisa. Você, então, é filho de Itapipoca, estudou aqui, cresceu aqui. A tua infância foi em qual bairro? Eu estudei no meu Docilar, né? Lá naquele que derrubaram ali perto do Italape. Ali, antigamente, era ali naquela esquina. Era? Era, quase ali atrás da Igreja Matriz. Sei. Aí depois estudei no meu Docilar, lá na área nobre, né, que hoje é um colégio público lá. Depois estudei no patronato, né? E aí foi quando eu fui para Fortaleza, na minha 7ª série. Estudei no Master, né, o colégio Master. Depois estudei no Aritzá. E, posteriormente, entrei na universidade, né, na Unifor, onde pude me graduar em bacharelado em Direito. Massa. Né? Essa minha trajetória... Então, tu já chegou lá em Fortaleza da 7ª série já. Então, tu praticamente foi capital, né? Morei 12 anos em Fortaleza antes de voltar aqui para Itapipoca, né? Então, fui pré-adolescente, digamos assim, né? Voltei já adulto, tive uma vivência muito boa, né, com a minha família em Fortaleza. Morava na casa dos meus tios, às vezes, no início. Depois, com muito sacrifício, a minha mãe conseguiu, com o meu pai, comprar um apartamentozinho. A gente... Estão bem? Estão vivos? Estão por aí? Meu pai e minha mãe... Eu sou, na verdade, JB, a minha história é bem engraçada. Conte aí, vamos aí. Porque eu sou... Tenho 2 pais e 2 mães, né? A minha mãe biológica e o meu pai biológico, né, são Flávio, meu pai biológico, e a minha mãe biológica é a Leda, né? Como a Leda engravidou e era de uma família muito pobre, digamos assim, né? É isso mesmo a palavra? Que às vezes as pessoas ficam procurando palavras para fazer um eufemismo, né? Não, a família muito humilde, condições, né? Muito humilde mesmo e tal, morava aqui aqui no Cearão e tudo. E a mãe dela não tinha condições. E aí a família do meu pai, que é o Flávio, através da Lúcia, que é a minha mãe de criação, né? Sou registrado no nome dela, junto com o Eliésio, que é meu pai de criação também. E eles me adotaram, né? Eu fui adotado pela família, né? E aí a gente foi criado pela Lúcia e pelo Eliésio, mas toda a vida, JB, eu sempre tive ciência disso, desde as minhas primeiras... lucidez, digamos assim. Eu entendo que tenho 2 pais e 2 mães, todos convivem perfeitamente, né? E a gente tem uma relação muito boa, e eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma revolta, nenhum sentimento, pelo contrário, eu sou um beneficiado porque eu tenho amor demais já, né? Sim. Então são 2 pais e 2 mães, que fora os pais e as mães da vida que a vida nos dá, né? Meu padrinho, minha madrinha, pessoas que foram responsáveis diretamente pela minha formação, pela minha criação, meus avós, né, que já são falecidos, Dona Glória e o seu Antônio também, que foram
me criei na casa deles, né? E a gente sempre foi muito bem, muito amado, muito amado. E eu, assim, sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu na vida. Graças a Deus, está feito um registro, né? O registro desse amor, né? Isso é importante. É uma gratidão. É um dos principais pilares de uma vida bem-sucedida. Sem dúvida. É a gratidão, cara, não tem dúvida. A gente vai conversar sobre muitas coisas, né? Vai, sim. Mas, assim, eu acho que a gente tem enfrentado aquele modelo tradicional de família, de pai, mãe, irmãos, avó e tal, ela mudou muito ao longo do tempo, né? Sim. Então, hoje nós temos pessoas que são criadas pela avó, pela tia, ou pelos pais, ou por, enfim, e isso pouco, assim, eu sou espírita e eu acredito, assim, a importância do parentesco biológico, mas sobretudo aquela irmandade, aquele parentesco espiritual, né? Que é aquele parentesco que a gente se dá, que a gente ama, né? Que a gente cuida. Então, assim, as pessoas, os nossos jovens hoje, eles têm enfrentado uma dinâmica de vida muito complexa, exatamente por não ter estrutura familiar. E eu não falo de estrutura financeira, não estou falando de estrutura biológica, mas, sobretudo, de estrutura de amor. Afetiva, né? Afetiva, exatamente. Eu acredito nisso. Aí você, criança, lá em Fortaleza, na 7ª série, no Master, você vinha de vez em quando para Itapoca, para curtir a cidade? Sim, vinha. Não vinha muito porque sempre era custo, né? E eu sempre fui muito cobrado, JB. Eu digo, até ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Eu disse, mãe, hoje eu estou fazendo terapia e eu converso muito com o meu psicólogo, e ele disse, nossa, quanta cobrança de si mesmo, né? Mas é porque, de fato, a minha mãe foi uma mãezona, mãe solteira, né? Apesar de meu pai ter sido sempre presente financeiramente, né? E também afetivamente, mas, assim, sou filho de pais separados, tanto nos dois lados, né? Isso pesa muito, né, cara? Pesa. Mas ela me cobrava muito, né? Meu filho tem que estudar, a única herança que eu tenho para você é o estudo. E cobrava mesmo, quando adolescente andava nas ruas, às vezes querendo saber quem eram as minhas amizades, onde era que eu estava, me cobrava notas de escola. Então, eu sempre fui muito cobrado e eu entendia, né? Minha família é uma família de origem humilde, de trabalhadores do comércio, né? Quase todos os meus tios são comerciantes. E a gente sempre soube que o trabalho, o estudo, a dedicação era o único caminho que a gente tinha. E eu pude perceber isso logo desde novo e sempre fui dedicado. Eu digo assim, eu nunca fui um aluno nota 10. Eu sempre fui um aluno ali que estava entre a média. Tinha uma preguiça de estudar. Não estava perdido, né? Não estava perdido no caminho. Tinha uma preguiçazinha de estudar, mas lá com os carãozinhos, graças a Deus da minha mãe, sou muito grato a ela por essa dedicação, porque criar não é fácil. Hoje eu sou pai e é muito mais fácil dar um sim, né, JB? É muito mais fácil a gente dizer, não, filha, tá bom, depois você estuda, do que dizer, não, você vai ter que estudar agora, né? Porque você tem prova, vamos lá, vou me sentar com você. Eu digo até hoje eu não advogo muito na área de família, mas a não ser em algumas exceções. Mas eu digo muito, a coisa mais barata do mundo é uma pensão alimentícia. Porque você paga e, geralmente, os pais que pagam pensão não se preocupam com o dia a dia, né? Daquela doença, do estudo ali. Então, aqui não estou julgando ninguém, só estou dizendo que é uma percepção que eu tenho. Muito bem, muito bem. E aí você estava lá, cara, no 3º ano do ensino médio. O ensino médio foi no Master também? Não, foi na Aritsá, né? Aritsá. Olha, isso em que ano foi que tu fez isso aí? 2006. 2006, cara, eu dava aula lá, querido. Eu era professor da Aritsá, cara.
Lá no centro? Lá do centro, da Duque de Caxias. Cara, é por isso que eu tenho a impressão de te conhecer de lá, sabia? Sim, era professor de biologia lá, cara. Era eu, Landinho, Ivanildo. Exatamente. Olha aí as coisas. Teve até, não sei se tu pegou aquele cara, gente boa, que era do laboratório de informática, que faleceu. Sim, teve aneurisma, né? Era um lourão. Não, não, era o... Eu não me lembro o nome dele. Enfim, eu lembro dele. Sim. Cara, pois eu dava lá, de repente até passei pela tua turma que não se sabe. Pois é. Não sabe. Cara, assim, nesse momento do ensino médio e tal, você deve ter instalado aí para a tua carreira, né? Como foi? Porque no Ari de Sá, cara, a competitividade era grande, assim. Lá era medicina, né? Eu sou da época que medicina, psicologia, odontologia eram os principais, né? Não prestava outro, né? E aí você viu o direito, né? Como foi essa tua conexão? Foi algo da família? Já foi uma influência, um exemplo? Foi uma inspiração pessoal mesmo? Uma série que tu assistiu, tu achou legal? Me conta aí. Não foi bem assim não, sabe, JB? Na verdade, até quero registrar aqui que eu fui um felizardo, né? Porque estudei em colégio de ponta, né? Ari de Sá é realmente um colégio de ponta, assim, um colégio que sempre disputa, né, essas vagas de medicina e tal, mas, enfim, tive a oportunidade de estudar lá. Mas quando, ainda na fase do ensino ali médio, né, do primeiro e terceiro ano, a gente, na verdade, queria administração. Né? Como eu vinha de uma família do comércio, né, eu gostava desse negócio, né, de executivo, algo nesse sentido. E eu queria administração, tanto é que fiz na UFC e na US, na época não tinha o Enem, né, era provas individuais, né, o vestibular era individual, e aí eu fiz na US e na UFC, passei na primeira fase, mas bolei na segunda por conta da redação, né? E, na verdade, nunca tinha pensado no direito, porque eu era terrível em português, assim, eu odiava. Precisa muito disso aí, né? Pois é, eu odiava português, gostava de matemática e história, que eram exatamente as específicas. Nossa, matemática e história é para o outro lado, né? Pois é, mas eu gostava de matemática e história, e a gente, eram as específicas da administração, e a gente acabou tentando e não consegui. E aí, terminei o terceiro ano, fiz 6 meses de cursinho, né? Que eles chamam, intensivo, o né? intensivo, Dava aula no intensivo. Pronto. E aí, quando eu comecei o intensivo, eu fiz 6 meses, e aí tentei a US, e mais uma vez eu bombei na segunda fase. Se eu não me engano... A US sempre foi um vestibular muito difícil, pelo menos na minha época era. Eu achava mais difícil que o UFC. Exato, também achava. Até hoje as provas da US são bem... Eu faço mestrado... Ou sabe ou não sabe. Eu faço mestrado hoje da US e assim, para entrar, né, são bem rigorosos. Mas, e aí a minha mãe disse, meu filho, por que você não tenta Unifor e tal? E eu, fazer o quê, mãe? Ela disse, não, faça direito. Aí eu fui, tentei, passei, né, no meio do ano, né, passei. E aí ela disse, não, você começa a cursar direito na Unifor e fica fazendo um cursinho. Isso em 2006.2, né, mais ou menos. Foi 2006.2, que eu iniciei a faculdade no 2007.1. E aí, se eu estiver errando aqui, são por um semestre. E aí, eu comecei a faculdade com 3 cadeiras e fazia cursinho no Master. A minha mãe dava aula no Master, conseguiu uma bolsa integral. Então, eu fazia aula durante a manhã e tarde no Master e à noite fazia faculdade. Eu só aguentei 6 meses, né? E abandonei porque eu tive a grata surpresa de me apaixonar pelo direito. Quando eu iniciei as cadeiras iniciais
de sociologia jurídica, de ciência política, né, e teoria geral do Estado. Inclusive vou dar aula agora nessas cadeiras agora na nossa Uninta. Então eu pude me apaixonar e eu disse, é isso que eu quero. E foi aí eu já abandonei o cursinho na metade, eu acho que eu nem concluí o semestre, já abandonei o cursinho na metade, liguei para o meu pai ficou um pouco chateado na época, né? Porque ele disse, olha, eu paguei sempre colégio muito bom para vocês, para fazer uma universidade particular e tal. E aí minha mãe se meteu no meio, né? E disse, não, nós vamos pagar. E tu no meio ali da briga. Mas graças a Deus meu pai se sensibilizou, né? E me deu essa herança, né? Que eu diga a ele, você não precisa me dar mais nada. Tudo que você podia me dar, você já me deu. E eu, a cada semestre, me apaixonava mais. Quando comecei a estagiar, aí eu trabalhava durante o dia no escritório de representação comercial do meu tio, que ele era representante da Fécula Mafio, do Arroz Emoções, ganhava R$50 por semana e andava de moto em Fortaleza, ia para a faculdade e a gente estudava à noite. E aí eu fiquei assim até o 4º semestre, o 5º, quando eu comecei realmente a estagiar no escritório de advocacia. E daí para frente a advocacia entrou no meu coração, no meu peito, e eu até hoje advogo. Aí tu se formou e tu já engatou esse tipo um mestrado, né, em direito empresarial, tipo um mestrado, né? O LLM, né? LLM. Não. Quando eu me formei, eu fiz, eu tive que voltar para Itapipoca. Eu fui contratado, eu estagiava 8 horas no final já da faculdade, né? Isso. Eu estagiava em 8 horas no escritório, e aí eu passei na OAB no 9º semestre, né? Quando eu passei na OAB, eu fui contratado pelo... De primeira? Foi. Eu fui contratado pelo escritório, né, que eu trabalhava como advogado. Surgiu uma vaga, né, e ele disse, e o chefe lá, o nosso Rômulo Marcel, via em nós uma oportunidade, e ele disse, né, você quer assumir como advogado, mesmo você tem carteira? Porque era um trabalho interno, né? Eu não... Na verdade, assumir como advogado era só a logística interna do escritório, né? Sei, porque precisa ter um OAB, né? Eu não fazia audiência, não escrevia peças, eu, na verdade, coordenava as peças, produzia as peças e coordenava 2 estagiários na época. E aí, a história triste nesse tudo é que quando eu passei na OAB, eu recebi a notícia na terça-feira e... combinei de vir para Itapipoca com os amigos para a gente comemorar aqui, né, e farrear mesmo, bebia na época e tal. E aí, infelizmente, a minha mãe estava construindo aqui no prédio que ela morava um 2º andar. O objetivo era alugar os outros para ver se tem uma rendazinha. E quando a gente chegou de madrugada, meu irmão caiu do 2º andar e veio a falecer, né? Meu irmão tinha 19 anos na época. Foi um baque muito grande, né, para a família inteira, né? Era um cara querido. Nós morávamos juntos em Fortaleza. Tinha nossas brigazinhas de irmão, né? E eu passei muito tempo para me recuperar disso, né? Quando eu me formei, que eu graduei, foi na época que o doutor Dagmauro assumiu como prefeito em Itapipoca, e a doutora Tina me deu a oportunidade de trabalhar aqui como advogado, e eu precisava vir porque eu precisava dar o suporte para minha mãe, né? Minha mãe estava muito abalada, né, com a perda do meu irmão, e aí eu vim e fui trabalhar na prefeitura. É uma dinâmica totalmente diferente de escritório, mas logo nos primeiros meses eu consegui articular com a minha mãe um pontozinho ali
na José de Alencar aqui, que sempre foi o bairro nosso, né? Você perguntou no início, eu esqueci Sim. de falar, que a gente sempre morou aqui no Coqueiro. No Coqueiro. Aqui no Coqueiro. Tem gente que sempre chama de centro, né? Mas é aqui no Coqueiro, aqui na rua do Cinema do Pinheiro, né? Sim. Hoje, aqui na José de Alencar. A gente sempre morou ali. E montei um escritóriozinho e foi começando devagarzinho e tal, apanhando muito, né? Qual foi o ano que tu voltou? Eu voltei em 2013. 13. Aí tu veio pra cá. Foi. Em 2013, em fevereiro de 2013, eu voltei para Itapipoca. A matemática tá começando a bater com a Cecília. Vai, continue. E aí... Não, a Cecília nasceu em 2015. Tá chegando nela. Eu cheguei... 2013, já nos primeiros meses, eu conheci a Janaína, né, que trabalhava com ela, e a gente já começou a namorar. Logo depois a gente foi morar juntos, né? E aí depois de uns quase 2 anos, 1 ano e pouco de relacionamento, ela engravidou da Cecília, né? A gente estava construindo a nossa casa, né? Tinha comprado um terreninho ali, que as pessoas só olham pra gente, né, JB? E acham que a gente... Já começou pelo teto, né? Já começou milionário, já. Pois é, e aí a gente começa devagarzinho. Eles não ali. vêem os boletos. Mas a gente começou devagarzinho ali, né? Compramos um terreninho, parcela de 200 ali no Brisa, né? Ela comprou um, eu comprei outro, né? Ali ganhando R$2.000 por mês. E aí a gente foi... E aí, quando foi em 2015, no início de 2015, ela pediu um empréstimo para o pai dela fez um empréstimo, a gente começou a nossa casa, e aí a gente foi pagando esse empréstimo para o pai dela, enfim. E aí, ao longo desses 13 anos juntos aí que nós estamos, né? Se eu estiver errando, ela vai me matar. Mas, Ave Maria. Mas é mais ou menos... Janaína, o nome dela, né? Compreenda, Janaína, ele tá nervoso, relaxa. A gente foi começando a vida, cara, e a vida, ela tem muito surpresas, porque quando eu imaginava morar em São Paulo, imaginava morar fora, Nova York, né? Eu sempre pensei muito grande, assim, sabe? E aí, quando eu tive que vir para Itapipoca, eu fiquei meio frustrado com isso, né? Porra, bicho, parecia para mim que eu estava retroagindo. Sei. Parecia que eu estava dando um passo para trás. Tava voltando. Entendo. E, na verdade, a vida me deu uma grande surpresa, porque eu nunca cresci tanto na minha vida e fui tão respeitado profissionalmente como na minha terra. E, inclusive, em Fortaleza, sou reconhecido pelos colegas na nossa área, né, por conta da nossa atuação como advogado e também como presidente da ordem, né? E a gente foi construindo a carreira e, graças a Deus, hoje eu me sinto um cara muito feliz, realizado. Eu queria só trabalhar um pouco menos, ter menos compromissos. Só pode, Sacrifico muito a família, né? Mas eu acho que todo homem tem que deixar um legado, sabe, JB? Tem. E eu quero que no dia do meu leito de morte a minha filha se orgulhe do pai que teve, né? E a minha mulher se orgulhe do marido que teve. Espero morrer depois da minha mãe, não porque eu quero que ela morra, mas porque eu acho que é a ordem natural da vida, né? E eu não queria dar o desgosto a ela de perder mais um filho, mas que a minha mãe, no plano espiritual, também se orgulhe do que eu possa cumprir, JB, a minha missão na Terra. Né? Que eu acho que todos nós temos que construir algo. Não algo de físico, mas a gente precisa construir uma moral interior, servindo as pessoas, amando. Né? Eu, como cristão que sou, eu acredito muito nisso. Massa. Que história, viu, Nefson? Que história. Então você passou por pancadas fortíssimas, né? Pancadas que não é todo mundo que leva, não. E nem todo mundo que se levanta. Eu digo que teve 2 anos na minha vida que foram bem difíceis, mais do que os outros, que marcaram. Essa, né, em 2012, que foi quando, 21 de abril de 2012, quando meu irmão morreu. Foi um ano bem difícil, porque apesar de ter passado já na OAB, eu não conseguia, eu nem entendia muito bem essa questão do luto e
e assim, eu tinha que apresentar monografia. Até hoje eu sou ruim para fazer artigo científico, estou sofrendo agora no mestrado, porque assim, é uma muito trava, técnico, né? é uma trava que eu tenho, e eu acho que vem disso, né? Assim, dessa dificuldade que eu fiz a monografia, o professor pressionando e eu trabalhando 8 horas e assistindo aula e fazendo monografia. Saía de casa 7 horas da manhã, 7 horas não, 7 horas, 6:30 da manhã, chegava 11 horas da noite. E foi uma luta, mas muito boa. Cresci muito, muito, muito. Com certeza. Engraçado que nessa época eu achava que era homem, viu, JB? Assim, achava que era um homenzão porque fazia muita coisa, né? Uhum. E aí depois eu disse, ixi, eu era só um menino. Não, mas isso é interessante, cara, porque a gente vê nas pessoas embaixo, a gente vê embaixo do terno do advogado, a gente vê embaixo daquela figura que está lá na frente falando, defendendo um cliente e tudo mais, a gente vê um homem de diamante, né? Um homem de aço inoxidável, né? E na verdade, cara, a gente tem que entender que tem muitas dores e muitas perdas na caminhada para chegar lá, né? Isso é normal para todo mundo, né? Que história. Mas vamos sair desse ponto aí, né? Para a gente continuar mais animado, né? Que a gente fica dá um baque, né? Eu entendo, a gente fala do passado, é assim mesmo. Mas, Gerson, o mundo hoje precisa de mais profissionais do direito, cara. Porque quando a gente tá vendo aí uma briga pela vaga na faculdade e tal, as universidades, tudo criando aí, toda esquina na faculdade, tá pior que igreja, faculdade agora. Todo canto tem um EAD e tal. EAD em direito, tem um bocado por aí também e tal. O mundo precisa de mais advogados? Por quê? É uma pergunta difícil, porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Segundo o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente precisaria de pessoas mais científicas, né? Ou formadas. Tem até os memes, né? Ele gosta dos tirões, mas eu sempre compreendi muito a lógica do presidente Lula. Não aqui defendendo, mas assim, nós temos algumas carreiras acadêmicas, né, que tem um maior número de pessoas, e aí vem as crises, né? Hoje você tem engenheiros, advogados, fisioterapeutas, enfim, todas as áreas que não dão certo, né, comercialmente, e vão fazer um Uber, vão fazer outras atividades fora. Eu não sei se o mundo precisa de mais advogados, mas eu tenho certeza que o mundo precisa de pessoas que entendam mais sobre coisas que advogados fazem. Eu vou dar um exemplo. O mundo precisa saber mais sobre filosofia, o mundo precisa saber mais sobre sociologia, sobre ciência política, sobre a dinâmica das legislações, sobre o funcionamento dos poderes e das instituições. Eu sinto muita falta que os nossos cidadãos eles possuam mais informações, estejam mais qualificados em avaliar as informações que são transmitidas e fazer um senso crítico sobre essas informações e ter uma opinião sua, né? Não se deter apenas sobre as bolhas que são construídas, e aí a gente falou de polarização, né? Mas não se deter sobre essas bolhas e defender aquilo como se fosse uma ideologia religiosa de vida. Eu acho que a gente precisa, sem dúvida, que as pessoas entendam mais sobre coisas que o direito ensina, que os advogados fazem, que os juristas pensam, exatamente por esse motivo. Você acha que é um preconceito do trabalho do advogado? Assim, eu vejo muita gente, eu vou dizer aqui, com todo respeito aos advogados, com todo respeito ao meu amigo Niefson, tá? Não é uma opinião minha, é o que eu ouvi. Porque eu ouvi uma vez um jovem andando por aí, né?
um jovem chateado porque um advogado fez a mãe dele assinar um contrato que tirava tanto dinheiro da pobre da mãe dele, assim, sabe, assim, contratos assim desumanos. A senhora tinha um direito a ganhar um recurso lá, e além de 30%, eu acho que é esse valor, 30% que ele cobrou dos honorários, acho que é isso, ainda fez ela ter que pagar mais tantos reais por mês, durante tantos meses, e ele achou isso abusivo, e aí ele estava falando mal do advogado, que advogado só serve para... Né? Isso é uma opinião minha, tá? Não me venham com mimimi na rede social. Aí eu queria que existe esse preconceito do advogado, do mau advogado, existe isso, esse cara que está lá só para ganhar o dinheiro, infelizmente? A advocacia, ela enfrenta alguns problemas éticos, assim como em todas as profissões. Nós temos o bom e o mau advogado, nós temos o bom e o mau médico, nós temos o bom e o mau jornalista, né, empresário, enfim. O bom e o mau músico. Bom e o mau músico. E na advocacia não seria diferente, né? E assim, quando a gente observa maus colegas, né, e aí opiniões particulares teriam que ser tratadas, casos concretos em cada caso, mas quando a gente vê maus colegas, eles maculam a imagem da advocacia, né? Todo mundo diz que advogado gosta de dinheiro, né? Todo mundo diz que advogado explora. Eu não concordo com isso, pelo menos não uma generalidade, porque assim, todo mundo se forma para ganhar dinheiro. Sim. O médico atende para entender dinheiro, chega lá e não paga a consulta para ver se ele atende. E as pessoas têm pelo advogado essa coisa porque exatamente alguns maus colegas tomaram atitudes e se criou isso na sociedade. De fato, JB, eu digo muito, às vezes, lá no escritório, o cliente pede para ser enganado, né? Ele quer que o advogado prometa, ele quer que o advogado faça isso, faça aquilo, e o advogado, quando não tem o grau de moralidade correta, ele pode montar, ele pode enganar realmente com o cliente com facilidade. Mas muitas vezes o problema é a comunicação. Né? Existe uma tabela da OAB, né, de preços dos honorários. Essa tabela não é vinculativa, ou seja, o advogado não pode cobrar menos, ele pode cobrar mais do que aquela tabela. E aquela tabela, ela dá um parâmetro, né? E o mercado, já ter muitos advogados, ele, na verdade, sempre cobra menos do que a tabela. E aí, assim, um dos maiores problemas quanto presidente da OAB, JB, é exatamente a área previdenciária, que é a área que hoje tem uma grande disputa comercial sobre ela. E os contratos, eles variam exatamente sobre isso, percentuais físicos e percentuais vencidos e vincendos dessas pessoas que têm direito a benefício, né? E quando essa comunicação contratual não é bem elaborada, fica um mal-entendido, né? Mas, de fato, a advocacia sobrevive então, dos honorários. Modelos, né? Então, assim, eu acho que a comunicação foi falha nesse ponto. Não, o modelo é esse. Não, porque, às vezes, JB, eu vou dizer uma realidade aqui nossa, por exemplo. O idoso chega lá e diz: doutor, olha, eu só quero meu aposento. O senhor pode ficar com tudo aí que tiver, só quero meu aposento. Oh, meu Deus. Né? E aí é onde eu digo que o bom advogado, o advogado que tem ética, né, que sabe da ética, que tem a moral ilibada, ele vai dizer: não, seu Francisco, dona Maria, não é assim, olha, eu vou fazer isso, a senhora vai ter direito a isso, eu vou lhe cobrar tanto, assim, assim, assado. E aí são as dinâmicas do dia a dia de cada área. A área criminal tem uma, a empresarial tem outra, a previdenciária tem outra, a civil tem outra. E aí o previdenciarista,
ele se passa por isso, porque às vezes só o idoso vai lá, mas quando sai o dinheiro, aí vem um filho, vem os sobrinhos, os netos, né, questionar o advogado. E por isso que eu sempre oriento os jovens advogados que sempre se respaldem com os contratos bem definidos, dentro da legalidade, com a isonomia. Tem advogados que estão até gravando os clientes hoje, né, na hora da contratação, porque, enfim, a gente poderia conversar. Hoje o judiciário ele está, de alguma forma, identificando demandas que eles chamam de abusivas, litigâncias abusivas, exatamente porque, com a comercialização, nós temos milhões de processos. E o judiciário está soberbado. Então, o que é que eles estão tentando fazer? Diminuir, fiscalizar, né? Enfim. Mas são... Digitalizar, né? Virtualizar, exatamente. Inteligência artificial hoje está sendo já usada no judiciário, né? E pelos advogados também. Então, assim, são questões sociais que que aparecem no dia a dia da advocacia, da sociedade, e quando não bem entendidas, quando não bem explicadas, se cria um tabu, né? Se cria esse tabu, o advogado explorou, o advogado... Pode acontecer, de fato, né? Cabe também buscar um bom profissional também, né? Exatamente. Não cair na... Aquele profissional que já está há muito tempo no mercado, né? Aquele profissional que... Eu não poderia nem falar isso, porque tem jovens advogados se muito formando, bons, né? Muito bons, que precisam também de espaço, né? Mas eu acho que o sol nasce para todo mundo, viu, JB? Uhum. Então, assim, a gente precisa que esse indivíduo, nós enquanto indivíduos, precisamos ter a nossa moral cristã bem definida. Sim, com certeza. Nelson, hoje você preside a OAB Subseção Itapipoca, né? Me explica o que é a OAB, certo? Me explica o que é a OAB aqui em Itapipoca. Tá. A OAB é um órgão sui generis, digamos assim, classista, né? Ou seja, de uma classe de profissionais que ela é uma classe a nível nacional, né? Que é definida da seguinte forma: nós temos o Conselho Federal, que é o âmbito da OAB que arregimenta diretrizes mais elevadas de toda a classe, que representa a classe em âmbito nacional, né, perante outras instituições nacionais. Nós temos em cada estado seccionais. Então, nós temos OAB Ceará, OAB Alagoas, OAB Brasília, OAB Piauí, OAB... Enfim, cada estado tem a sua seccional. E dentro do estado existem subseções que são regionais. Nós aqui somos uma das 17 subseções da OAB Ceará, que abrange 18 municípios, né? Então, a OAB Itapipoca, ela tem a circunscrição que passa por Itapajé, Tejuçuoca, Mirim, São Luís do Curu, Trairi, vai até Jijoca de Jericoacoara, pega ali todo o Baixo Acaraú, né? Fazendo fronteira do lado de cá com Sobral, na verdade, né? Do lado de cá com Sobral, na região norte. Na região litoral oeste, ela faz fronteira com a subseção de Caucaia, né? E aqui já para Tejuçuoca, sertão, né? Pro sertão aqui, ela já faz fronteira com a OAB de Canindé. Ela é independente. Ela é uma fundação, O que ela é? A OAB, ela é uma... A gente diz que é uma... Ela é uma entidade, né? Não, é porque eu tô... Agora me fugiu, mas é um órgão de classe, certo? Que se submete a uma associação, tipo um sindicato, algo assim. Isso. Na verdade, ela é uma organização
certo? Que tem essas divisões e que não se submete a um controle externo. Ah, pronto, é isso que eu queria saber. Ela é independente. É independente. Então, ela pode... como é que eu posso dizer? Ela não precisa estar adepta ou alinhada com nenhum governo, nenhum... Não. Ela é independente. Não. Inclusive, um dos orgulhos maiores da advocacia é exatamente o fato da OAB ela ter a previsão constitucional, né? A profissão da advocacia é a única profissão prevista na Constituição. A Constituição não cita... ela não cita a profissão de médico, de outros. Isso não querendo rebaixar nenhuma profissão. Mas, sobretudo, a advocacia ela diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Né? Pelo momento histórico que o Brasil viveu, foi preciso colocar isso na Constituinte originária para dizer que o advogado está previsto na Constituição e ele tem direitos bem definidos por uma lei específica, né? A Lei 8.094 de 2014, né? Que define várias atribuições da advocacia, os direitos que a gente chama de prerrogativas e também os deveres éticos profissionais que lá estão. Uma lei federal, né? Ou seja, o Estado não pode dizer, não quero advogado hoje, não pode. Nem propriamente não pode acabar com essa porque categoria. Tem a previsão constitucional. Teríamos que acabar com a Constituição Federal, né, para poder acabar com a advocacia. E ainda assim, na ditadura militar, né, ainda nós tínhamos grandes advogados como Sobral Pinto, que ia nos porões da ditadura defender os presos lá e eram muito respeitados pelos militares. Grandes nomes, Evandro Luiz e Silva. Você vai no Conselho Federal em Brasília, JB, você vê grandes histórias no Museu da Advocacia lá, de grandes nomes que fizeram à frente da nossa história, dessas trincheiras cívicas que a história nos conta aí na luta pela democracia do nosso Brasil. E que tentaram abalar, mas a gente vai já falar sobre isso daí. Certo. Jefferson, eu tenho certeza que é bem diferente, apesar de seguir os mesmos protocolos, os mesmos ritos, mas é bem diferente a importância do direito em uma capital e em um município como Itapipoca, né? Para você, assim, enquanto presidente, enquanto advogado e tudo, qual é o maior desafio que o direito enfrenta num município de Itapipoca, por exemplo, no interior? O que é que o direito precisa atuar para, sei lá, melhorar, agilizar ou conscientizar? O que é que tu acha na tua visão? Tu fala na perspectiva do advogado, do direito em si? É só para eu entender. Do atendimento mesmo, assim. O povo do interior é um povo que não tem acesso tão facilmente a muitas coisas como na capital tem. Sim, entendi. Então, qual é esse desafio aqui na Itapipoca, por exemplo? Na verdade, esse desafio está na educação, sabe, JB? O conhecimento, a educação da nossa população, ela tem realmente enfrentado grandes desafios. E no interior, sem dúvida, isso de forma mais, digamos, aguda, né, sentida, porque o interior ela sempre tem um déficit maior financeiro, né, de acesso estrutural, de acesso a conhecimento, né? A internet tem diminuído isso muito, né? Mas assim, hoje a gente percebe isso. E o papel nosso, enquanto ordem, inclusive, né, de cada profissional que faz o juramento, quando ele faz o juramento, que ele diz que prometo defender e cumprir a ordem do Estado Democrático de Direito, a ordem social, a cultura, a boa aplicação das leis, né? E ele defende, ele promete, ele faz aquele juramento na hora da coisa, e isso
no dia a dia, e eu falo muito isso nos meus juramentos, que ele passa a ter uma responsabilidade social muito maior enquanto cidadão, porque ele deve ser um promissor, né, para que a ordem de justiça, né, a ordem social, justiça social, apaziguamento da sociedade através das leis, através desses institutos jurídicos, cheguem a essas pessoas que não têm tanta condição, certo, JB? Então, assim, o direito, ele deve... Eu costumo até dizer que quando o município, o local, tem bons advogados, aquele município tem prosperidade também, porque está intimamente ligada à evolução da advocacia, à ordem social e econômica do município. Aí tá pouco, já tem algum legado jurídico de alguém, de algum profissional da advocacia já? Sim. Já temos aí um grande líder do jurista que vocês dizem, esse cara é foda. Raimundo Pascoal Barbosa, daqui da Assunção, doutor Eurian, que fala muito dele, reconhecido em São Paulo, existe uma medalha, né? Raimundo Pascoal Barbosa, nós legal. instituímos também a medalha Raimundo Pascoal Barbosa para todos aqueles... ele era advogado dos advogados na ditadura. Porra! Daqui da Assunção. O Fórum da Justiça Eleitoral leva o nome dele, né? E ele, reconhecidamente, em São Paulo, inclusive antes da OAB Ceará e antes daqui da subseção de Itapipoca, nós tivemos, o Eurian, quando teve em São Paulo, disse, olha, teve um grande advogado aqui, que era da minha cidade, Itapipoca, e o presidente da OAB de São Paulo diz assim, Raimundo Pascoal Barbosa. Ah, que legal. Raimundo Pascoal Barbosa era amigo íntimo do ministro Márcio Tomás Bastos, falecido, né, ministro Márcio Tomás Bastos, grande, reconhecido em São Paulo como um nome que defendeu os advogados na ditadura militar, né, que o Eurian até diz assim que ele era um criminalista, né, e que no assalto mataram a mulher dele e ele ainda assim continuou advogando na área. Então é uma vocação, um grande nome que a Itapipoca pouco conhece, mas que deveria se orgulhar tanto, porque foi um nome divisor de águas na história do nosso... Que legal, que legal. Isso vai dar um corte bom pro Instagram e pro WhatsApp. Gostei. Agora me veio uma pergunta na minha mente agora, é o seguinte. O bom... Você fala assim, ele foi reconhecido em São Paulo, reconhecido tal, nacionalmente, tal, foi advogado e tal. Na tua concepção, o que torna um advogado bom? Um advogado bom, um jurista bom, é aquele cara que faz o concurso, chega a virar juiz. Ele é bom por quê? Porque ele decora as leis, decora todos os livros de lei, decora, sabe? Cada artigo, cada inciso, cada caput. O que é um advogado bom, assim, para tu? Para mim, o advogado bom é que consegue alinhar a técnica à prática. Como assim? Ele consegue levar... Ele é tecnicamente bom para conseguir utilizar as leis, jurisprudências, doutrina ao caso prático e, a partir daí, tentar levar à justiça, né? Se você se deparar com uma lei que seja injusta, abandone a lei e fique com a justiça, né? Então, o advogado bom é aquele que tenta trazer para o seu cliente realmente aquilo que o cliente deseja. Massa. De forma rápida. Os advogados não entendem isso, sabe, José? Essa tua pergunta é excelente. E eu passei muito tempo para entender isso. Não é sobre só ganhar, é sobre entregar o que o cliente quer. Com responsabilidade, com ética. Porque, às vezes, o cliente quer coisas que você não pode dar, entendeu? Então, um advogado bom é aquele que está comprometido com a legislação, é aquele que está comprometido com o seu cliente, mas, sobretudo, é aquele que está comprometido com a justiça.
E isso não é clichê. Eu acho que isso deve ser um norte que cada advogado tem. Obviamente, eu, por exemplo, advogo no criminal. Claro que o pessoal diz assim, advogar para bandido, né? Como é que você consegue e tal. Na verdade, eu não advogo para bandido. Eu advogo pela lei. Eu faço com que aquela lei, que é a nossa fonte primária do direito, possa ser aplicada na essência e tentar dar àquele meu cliente a justiça que ele merece. Se é uma pena de 5, que ele tenha uma pena de 5. Mas se é uma pena de 10, uma pena de 1, se ele pode, depois de cumprida a pena, ser ressocializado, ser reintegrado, entender. E eu sempre tenho essas conversas com os meus clientes. Cara, abandona isso. Cara, tudo que tu juntou no dinheiro, foi embora. Né? Então, eu sempre que também o cliente dá abertura. Né? Então, assim, eu acho que o advogado bom é isso, cara. Sabe? Aquele que consegue alinhar a técnica, a prática, a justiça e entregar o que o cliente quer. Tem uma frase, só para eu encerrar essa pergunta. Com uma ponta da língua aqui, vai. Ele diz assim, o cliente, ele não duvida de que você saiba do técnico. Então, não duvida que ele saiba de direito penal, ele não duvida que você saiba fazer isso ou aquilo. Mas ele duvida que você saiba entender o que ele está sentindo sobre passar por aquele momento. Ou seja, humaniza mais o advogado mais humano, né? Ele compreende qual é o problema. Captar essa essência do que o cliente... Porque para a gente, JB, às vezes o divórcio é só um divórcio. Mas às vezes o divórcio, cara, é a vida daquele cara. São anos, né? É o sentimento, é o amor, é a traição. Às vezes é a empresa, briga societária, por exemplo. Às vezes é a empresa que o cara passou anos se dedicando, né? Sacrificando família, final de semana, dor de cabeça, remédio, o cara está lá e tal. E depois a empresa se acaba. Né? Então, assim, captar a essência de cada... Por exemplo, o agricultor. Né? Você entender que aquele agricultor passou uma vida ali, na enxada, né? E que... Só que é um aposentozinho dele. Pois é, e esse cara ter direito, e você conseguir entregar, né? Olha, você está aposentado, né? Eles choram, eles trazem feijão, galinha para você, né? Gratidão. E assim, mesmo ele pagando a você, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né? Eles são gratos, cara. Pois é. E eu adoro advogado para esse povo mais humilde, sabe? Eles rezam pela gente. Olha, doutor, vou colocar você nas minhas orações. Então, assim, cara, foi o que me apaixonou a advocacia, sabe? Eu gosto do dinheiro, eu gosto da posição que a advocacia dá, né? De você saber como é que funcionam as instituições e não ser enganado. Eu gosto muito disso. Eu gosto do dinheiro que dá, da condição que eu posso dar para a minha família, né? Uma vida mais tranquila, né? Ou pelo menos mais tranquila, sim, né? Pelo menos sustentável, não? Boleto tem, né, cara? Não é porque ele é doutor advogado que não tem boleto para pagar, não. Ele também pois tem. Mas, assim, sobretudo, preenche a minha alma. Preenche a minha alma. Muito bem, você que chegou agora aí no nosso episódio, eu estou conversando com o doutor Niefson Bruno. Rapaz, ele que é pesado, ele é presidente da UAB aqui em Itapoca, não sei nem como é que consegui trazer ele aqui. Né? Que maravilha. Ele que, além de ser presidente da UAB, né, ele é LLM, né, em Direito Empresarial e MBA em Assessoria Parlamentar. E quando a gente toca nesse assunto parlamentar, me vem assim uma série de questões, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí que está acontecendo no país, né? Que está em todas as redes sociais, que é essa tensão entre o Supremo Tribunal Federal e uma família aí, eu não vou dizer, não, mas todo mundo sabe quem é, e uma família aí que está batendo de frente, né? Que o rito processual, os autos estão todos aí recheados de evidências e provas e áudios e prints e tudo.
tá tudo ali, né, e tal, e mesmo assim negam e jogam a população contra, vão para outros países para fazer uma chacota lá, para poder fazer um outro cenário que não tem nada a ver com o que está acontecendo, passando para outras pessoas que eles estão certos e que o rito legal, processual, jurídico está errado. Ou seja, essa tensão de que existe gente acima da lei está rolando, né? Está rolando. É claro que você, doutor, Vossa Excelência, né, deve coçar a barba quando você vê um noticiário e isso acontecendo. Eu tenho certeza, meu Deus, que acha, né? Enfim, qual é a tua opinião, cara, sobre o que está acontecendo com essa questão? Todo mundo, Nielson, todo mundo agora rasga a Constituição. A coisa mais fácil, ele rasgou a Constituição, fulano rasgou a Constituição. O que é rasgar a Constituição? O que esse povo está fazendo? O que está acontecendo? Salve-nos, nos explique. Tomei até uma aguazinha depois dessa pergunta, viu? Agora você me apertou sem me abraçar, viu, JB? Mas vamos tentar aqui, conversando um pouco, entender toda essa dinâmica, né? De fato, nós vivemos um momento muito conturbado. O Brasil se torna cenário não só nacional, né, interno, mas como externo, com grandes problemas que envolvem discussões antigas, né? Discussões sobre democracia, sobre ditadura, sobre golpe militar, né? E isso é um movimento nacional, assim, mundial, na verdade, né? Nós temos polarizações no mundo todo, né? Nós temos blocos que antes eram unidos, saindo, por exemplo, a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Enfim, outros países querem sair e os Estados Unidos se fecham cada vez mais, né? E o Brasil tem uma postura de diálogo e no cenário nacional toma uma postura hoje que antes era uma postura mais de não tomar, era neutralidade, não tomar parte, né? E hoje toma parte, porque acho que os presidentes, quem está à frente aí, o comando, né, acham que as coisas que estão acontecendo são bastante severas e precisam tomar posições. Particularmente, eu acho que é um momento que já vai passar. A nossa democracia se demonstrou muito sólida depois do 8 de janeiro. Né? Eu, de fato, acredito que houve uma tentativa... Foi um absurdo aquilo, não foi, cara? Houve uma tentativa de golpe, né? Isso é uma opinião minha. Né? Não sou aqui, já quero dizer, não quero polemizar. Não voto no Lula, não voto no Bolsonaro, só para dizer para vocês. Deixo bem claro isso, certo? Eu estava viajando quando aconteceu a eleição, então não votei em nenhum dos dois, certo? Então, assim, mas eu faço algumas leituras. Essa polaridade que tem se criado no país, JB, ela tem repercussões muito mais amplas, né? Porque envolve, além de elementos ideológicos, envolve elementos tecnológicos. As redes sociais, elas têm tido um papel fundamental na construção dessa polarização. Porque hoje as pessoas, o direcionamento, né, das redes sociais, elas só escutam o que elas querem ouvir. E nós perdemos a capacidade do diálogo, né? E eu acho que a gente nunca pode perder isso, né? Então, assim, grande parte do que está acontecendo é isso. Então, por que eu falei isso no início? Porque isso traz à tona toda essa dinâmica de discussão que acontece hoje. Supremo, Bolsonaro, Trump, Lula. Então, existe todo esse cenário que se discute e a panela de pressão está cheia, né? Está quente, no sentido de que está todo mundo muito
não se conversa mais, né, sobre isso, não tem mais ideias. O lado A não conversa mais com o lado B. Eu acho que o sentido de tudo isso devia ser o Brasil. É isso que eu penso. Pronto. E o que a gente percebe, né, é que há movimentos claros de pessoalidade nisso tudo, né? Sim. Assim, eu não quero dizer que eu sou a favor de A ou de B, não. Mas, poxa, se eu tenho um tribunal de justiça com uma peça de 1 tonelada de papel de provas e evidências... Eu não vou nem me ater isso porque eu não conheço os autos. Então, como jurista que sou, eu não vou dizer das evidências. Evidentemente, a gente tem assistido no cenário jornalístico e das redes sociais as delações premiadas, o televisionamento das audiências, né, em que os vazamentos dos áudios. Vazamentos de áudios e tudo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, JB. Eu acho que cada coisa é cada coisa. Como assim, doutor? Pelo amor de Deus. Eu acho que a prisão do Lula foi um fato. Eu acho que o processo do Bolsonaro é outro fato. Eu acho que a eleição, as eleições são outros fatos. O Supremo é outro fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas interligam tudo e a gente acaba naquela da dúvida que nunca se sabe. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A gente acaba usando isso, né? Porque o pessoal da direita argumenta que o Lula é ladrão e que o STF acabou com o processo do Lula. Eu estou argumentando o que é que as pessoas falam, né? Não é uma opinião minha. Que o Moro perseguiu o Lula e tal. A esquerda já... a esquerda diz isso, na verdade, né? Que o Moro perseguiu o Lula e que está certo o STF ter derrubado os processos da Lava Jato. A direita já diz que não, que foi tudo comprado, que foi tudo uma armação. Agora esse papel se inverte. Inverteu. Né? Com protagonistas diferentes. O Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que é o ministro. Como advogado criminalista, e tenho na minha veia a defesa, e aqui não vou sair em defesa nem de A nem de B, mas eu gosto muito da forma. A forma é garantia. Por que eu estou dizendo isso? Independente de Lula, independente de Bolsonaro, independente de Moro, independente de ministro Alexandre, a lei tem que ser cumprida. E eu acho que a lei não foi cumprida, tanto pelo Moro, e não está sendo cumprida, pelo menos não na sua integralidade, como deveria ser pelo ministro Alexandre de Moraes. Particularmente, falo isso abertamente, tranquilo, acho sim que houve uma tentativa de golpe e acho sim que houve uma articulação. Né? E acho também que o ministro tem abusado da autoridade que ele tem. Acho também que as penas não correspondem assim, são graves demais em determinados casos, né? Eu acho que algumas pessoas que estavam lá foram usadas, né? E, na minha opinião, eu acho que nós teríamos que realmente identificar os líderes e puni-los severamente. O presidente Lula, ele foi preso, passou 1 ano e meio cumprindo detenção na sede da Polícia Federal lá em, acho que foi Santa Catarina, não sei se foi lá. Paraná, né? E foi solto. Foi solto depois que todo o processo que aconteceu contra ele, eu vou dizer o que eu ouvi, né? Tudo bem. Houve a nulidade processual. Acho que foi isso que eu ouvi. Foram anuladas todas as decisões do juiz Sérgio Moura, da pessoa do TR4, essas coisas, foi tudo cancelado.
por causa de um detalhe lá que eu acho que tem a ver com o Sérgio Moro, né? Que ele não deveria estar no meio disso aí. É porque, na verdade, só para fazer uma parte da sua pergunta. Certo. Exatamente a nulidade que diz que o juiz ele tem que ser... O processo que julgou o Lula deveria ter sido começado em outro canto que não no Paraná. Ah, mas isso é detalhe. Mas a condução do processo foi realizada por um juiz parcial, que depois surgiu as conversas, até hoje ninguém sabe se é verdade ou não, mas existe áudios dele combinando com o Ministério Público a condenação do Lula. Isso é fato que existe na mídia. Então, assim, a parcialidade do juiz, né, é super importante. Por isso que eu digo, forma... Deixa eu mexer aqui. Ó. Tranquilo. Tá legal aí? Tava aqui. Ah, certo. Pode falar. Né? A forma, ela é garantia. Então, se a lei diz, quem tem que julgar é o juiz tal porque cometeu o crime no local tal. Então, não ultrapassemos essa regra sob pena de... Eu acho que o Moro, eu acho sim, que a Lava Jato é tudo aquilo. E eu acho, com honestidade, que a Polícia Federal e o Moro e o Ministério Público jogaram fora a grande oportunidade de exemplo de corrupção que a gente teve no país. Aconteceu. Como agora, eu acho que o Alexandre de Moraes, ao tomar esse processo para si, a se protagonizar como um investigador e julgador do processo, ele comete um erro técnico. Essa não é a minha pergunta. Vai acontecer de novo? Tu acha que vai acontecer de novo isso aí? Eu acho que não vão ser anulados. Por quê? Porque nós estamos falando da Suprema Corte. Foi anulado porque foi o Moro, né? E eu acho que nós estamos falando da Suprema Corte. Vamos recorrer para quem? E aí o Bolsonaro foi muito infeliz no sentido de brigar com todas as instituições. Isso é opinião minha, né, Jefferson? Certo, gente? Ele quis ser maior que o Brasil. Né? Exatamente. E aí correu o risco e agora ele está tentando, né, através de... E eu acho que, de fato, essa decisão dos Estados Unidos não envolve somente o cenário econômico do Bolsonaro, mas, sobretudo, eu acho que tem também um movimento dos Estados Unidos com relação a uma posição do Brasil de desdolarizar a economia, né? Eu acho que tem sim um viés nesse sentido, mas, sobretudo, o argumento do Trump é que o Brasil, a Suprema Corte, fere os direitos humanos, né, do político Bolsonaro. Eu acho que... Não é nem do povo brasileiro, do político Bolsonaro. Eu acho que os direitos humanos não está sendo ferido porque ele está tendo acesso à ampla defesa e o processo legal. E ampla defesa e o contraditório, né? Mas, sobretudo, acho que algumas formas do desenvolvimento do processo está sendo equivocada. Coisas que fazem assim... eu acho que o Alexandre de Moraes ele não deveria estar. Eu acho que sim aconteceu, eu acho que sim um juiz de primeiro grau ou do STJ, que na verdade era o competente para julgar essa ação, daria a punição concreta, depois ele recorreria para o Supremo e o Supremo confirmaria a posição do STJ, mas o ministro Moraes tomou posse disso e está julgando casos de primeira instância, pessoas que não têm prerrogativa de desforo, impedindo perguntas dos advogados, sendo bem duro, né? O Alexandre de Moraes sabe jogar o jogo e ele está fazendo isso muito bem, mas eu não concordo. Tu assistiu no último depoimento do Bolsonaro lá no STF, que a mídia, inclusive, ela noticiou? Cara, parecia um circo, bicho. É aquilo ali, bicho, é para ser daquele jeito. É o que eu estou tentando dizer, sabe, cara? Qual é a minha pegada? Não é contra ninguém, não, a favor de ninguém. Mas, pô, a pessoa chegar diante de um juiz do Supremo Tribunal Federal com aquela
malícia, com aquelas piadinhas, brincando, fazendo todo mundo rir de um processo tão sério como era aquele ali, convidando até o cara para ser vice, dando piadinha como é que chama o cabo que decapita a gente? O chacal. Sabe? O cara fazendo piadinha com o cara, bicho. Quer dizer, tu não acha que isso aí é um problema de desrespeito realmente à lei, desrespeito ao como é que você chama? Ao rito? Assim, nós assistimos só parte do trecho. Quando a gente vira advogado, sabe, JB, a gente assiste as coisas da mídia, eu pelo menos, e eu costumo muito fazer uma autocrítica, né? Autocrítica assim, calma. Qual foi o contexto, né? Porque às vezes os cortes... É só o corte, né? E, geralmente a audiência é um ato formal, a audiência é um ato em que é previsto em lei, que começa assim, começa assado, a lei diz isso, né? Mas ninguém é robô, né? E aqui eu estou defendendo ninguém, só estou dizendo que ninguém é robô. E nós temos conversas informais nas audiências, entendeu? Então esse tipo de coisa acontece. Tipo assim, às vezes eu faço a audiência aqui, terminou ali no intervalo no intervalo de uma audiência e outra, um exemplo, né? Ou de um depoimento de uma testemunha e outra. Eu tenho um relacionamento bom com o juiz, assim, de amizade. Eu sei que ele torce por Fortaleza, eu torço por Ceará, teve um jogo, eu faço uma piada, e eu tenho essa liberdade para isso, né? Se eu me sinto na liberdade de fazer isso e todo mundo ri e tal, eu não acho que seja uma afronta à justiça. Ali o Bolsonaro quis causar, né? Ele joga para a plateia. Ele é um populista, para né? dar uma de simpático. Ele e o Lula são dois populistas, né? A gente entende que eles jogam para a plateia, os dois, né? E ele quis jogar para a plateia, né? Então, o Bolsonaro hoje ele trabalha para tentar reverter a situação dele, que ele sabe que é complexa. O Bolsonaro sabe que vai ser preso, né? É questão de tempo, né? Na minha opinião, né? Eu acho que é questão de tempo. E aí ele usa as forças que tem. E, de fato, ele tem uma força, porque a soberania popular ela tem que ser garantida de todas as formas, né? Nós, de fato, não podemos aceitar que os Estados Unidos cheguem aqui no Brasil e digam, olha, absolva o Bolsonaro. Não. Isso é inadmissível. De toda forma, o Brasil não pode simplesmente chegar e dizer assim, não, tu quer mandar em mim, pois eu não converso contigo mais não. Tem que ser porque nós estamos falando, viu, JB, da maior economia do mundo, né? Querendo ou não, você gostando ou não dos Estados Unidos, eu odiei os Estados Unidos por muito tempo, porque tive uma formação acadêmica meio comunista, socialista, né? Depois me tornei um liberal democrata, e hoje retorna a ser um social-democrata. Nós estamos falando da maior economia do mundo, né? Nós estamos falando de um país que nós somos os maiores exportadores, né? O segundo maior exportador do Brasil, que o Brasil exporta. Sim. Então, assim, eu como presidente, né, falo isso, né, assim, mas assim, ninguém sabe o que é que o cara passa até viver realmente o cargo, né? Mas eu penso que o Lula disse, vamos conversar, quer conversar? Vamos conversar. Bicho, tu não pode chegar aqui. Ele é bem isso mesmo. Ele e o Putin se dão, sabe por quê? Porque são dois doidos. Ele disse, bicho, tu... Tem que ser psicopata. Se tu ficar tirando onda aí, eu meto bomba em tu aqui, e o outro diz, se tu meter bomba em mim, eu meto bomba em tu, e cada um fica na sua, porque sabe que faz. Sabe que o doido faz, Ele joga muito com blefe. Então, Lula, assim, eu acho que nós não podemos perder a capacidade de negociar. Eu acho que nós sempre fomos um país neutro, que condenou sempre atentados à humanidade, né? Então, assim, de todo modo, não adianta tomar partido,
Então, quando eu acho que o Brasil faz um escolha pró-Palestina contra Israel, nós acabamos por tomar um lado, sem necessidade de tomá-lo, porque às vezes é necessário tomar. Uhum. Né? Quem sabe, quem é que nega que está havendo morte de crianças, né? Que as famílias estão passando fome, né? Mas nós temos que nos portar como dizer assim, gente, vamos conversar, né? Não tem errado ou certo não, porque nunca vai ter isso, né? A gente que estuda história, aí vem lá dos hebreus, e aí começa essa discussão. Na verdade, pelo amor de Deus, gente, nós estamos falando de um motivo de guerrear de 2.000 anos, de mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, né? Então, assim, é loucura essas coisas. E eu acho que a sanidade das pessoas precisam estar em dias. Eu acredito, cara, que o Lula está sendo muito diplomático. Ele é um cara esperto, mano. Ele o Lula, não aponta o dedo na cara de ninguém, não. Para mim, o Lula é um dos maiores políticos da história do Brasil. Políticos, tá, gente? É bom entender. É bom entender que ser político é uma coisa, né? Ser pessoa, Lula é outra. É outra, completamente diferente. Né? Eu acho ele um grande articulador. Eu acho ele um grande político que soma, que agrega, né? Acho que ele está extremamente travado pela burocracia, né? Pela dinâmica que ocorre das instituições, né? Outro dia eu escutei o ministro Flávio Dino, apesar de ser um socialista declarado, comunista declarado, o Flávio Dino disse uma coisa, disse, olha, é impossível ter hegemonia no Brasil, nunca se construiu nada no Brasil com hegemonia. Então, nós não vamos ter uma ultradireita que todo mundo segue, nós não vamos ter uma ultra-esquerda que todo mundo segue, nós não vamos ter uma ideologia que dá certo para todo mundo, certo? Então, sim, por quê? Porque nós somos um país diverso, de diversos gêneros, diversa classe economia, de extensão territorial a nível continental. Então, sim, o diálogo coerente, franco, com o objetivo, o propósito de evoluir, é que tem que ser feito. Quando a Margaret Thatcher criou toda aquela confusão, né, na Inglaterra, e isso eu estou escutando porque eu escutei um empresário falar sobre isso, ele disse, que sindicato e tudo, o país não tinha mais para onde ir, o país estava travado, certo? Uhum. De modo que eu acho que o Brasil está assim, sabe, JB? Nós estamos travados entre instituições financeiras, burocracia legislativas, economia pujante, assim, a economia em crise, todo mundo só pensa em si, então o banco está pensando em si, as empresas estão pensando em si, o agro pensa em si, o executivo pensa em si, pensa na próxima eleição, os deputados na próxima eleição, o judiciário está pensando em sobrevivência, né? Porque se questiona hoje a legitimidade do judiciário, né? Falando até em impeachment do Alexandre e tudo. Uhum. E nós estamos totalmente travados. É como se tivesse todo mundo puxando para um lado e o país não vai para nenhum canto. Eu acho que a democracia brasileira está passando por uma metamorfose e é como, sei lá, é como uma cobra, uma aranha, um crustáceo mudar de carapaça, sabe? Está sendo doloroso, difícil, doloroso, mas que em breve a gente vai ter um cenário bom. Eu acho também. Mas eu vou a mais não, porque mais é de contradição. Entretanto, em adição, eu vou corroborar com a tua ideia de que, em minha opinião também, eu sou professor, eu formo pessoas também, né, com conteúdo e ideias.
Eu acredito que essa polarização mas tem que se acabar no Brasil. Eu acho que os partidos têm que ser mais diversos, têm que ser mais atuantes. Né? As liberdades de ideologias precisam existir para serem debatidas. Tudo em prol, claro, de melhorar a saúde jurídica, espiritual, econômica, social do nosso país. Porque é isso que está faltando. Concordo com você. Eu acho que nós temos que acabar com essa polarização. Né? Existe um meio termo. Né? A gente está no mundo para conviver. Né? E, cara, não é que a esquerda seja certa ou a direita seja certa. Até hoje, grandes filósofos discutiram, Marcus Weber, o próprio Marx, né? Karl Marx, sei lá, aqui... Engels. Vários, Rousseau, enfim, todos esses caras dialogaram e hoje a gente percebe assim, a democracia hoje é o modelo que está mais em voga. Mas, por exemplo, nós temos a China como uma democracia, né? Se diz democrática. E temos outros exemplos nesse sentido. Então, o nome, às vezes, a gente se apega a nomes e o nome, às vezes, pouco importa. Mas a democracia participativa hoje é assim. Será que o modelo certo é esse? Será que o modelo certo é aquele? Cara, vamos sentar, independente de PT e PL, independente de Lula ou Bolsonaro, vamos discutir algo que seja construtivo. Cara, a democracia é essa, federação é a melhor, o presidencialismo, o parlamentarismo, vamos discutir, vamos formar. E eu acho que essa é a discussão que o país precisa. Melhorar a vida do povo mesmo. Né? Como é que a gente vai fazer para melhorar a vida dessas pessoas, a educação? A questão das emendas parlamentares, acabar com essa... palhaçada. Tá tão escancarado. Isso é palhaçada. E a gente não faz nada, não diz nada. Não, isso aí, para mim, é totalmente inconstitucional. Porque dentro do tripartite, né, o que é que o Executivo faz? Administra o orçamento. O que é que o Legislativo faz? Legisla. Libera o orçamento, né, por lei, né? Libera, legisla, corta o orçamento, faz a coisa. Mas o Legislativo administrar o orçamento, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, de um jurista que vive no interior do estado do Ceará, é inconstitucional. E a grande mazela da política hoje é isso, cara. E aí hoje se discute assim, um ativismo do Supremo, o ativismo do Judiciário. Por quê? Porque não se obedece à lei dos freios e contrapesos. O que é isso, doutor? É aquela lei, é um princípio que diz, o Judiciário faz isso, o Legislativo faz isso e o Executivo faz isso. Ponto. Independente. O direito e os deveres do Executivo esbarra no Legislativo, do Legislativo esbarra no Executivo. Os dois esbarram no Judiciário, o Judiciário esbarra nos dois. É isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente precisa voltar a um status quo e reformular isso. Porque quando a participação da democracia é muito ativa, todo mundo tem uma opinião, né? E contra a hegemonia não vai. Aí nasce hegemonia contra hegemonia. Aí fica nessa briga e a gente acaba deixando raso a discussão, uma discussão profunda, né? Se a democracia é ou não, se o parlamentarismo é ou não a melhor forma que se adequa. Enfim, discussões profundas, a gente razoaliza ela para lado A, lado B. E o que me preocupa muito, sabe o que é, Bruno? Eu estava vendo esses dias, claro, né? Estamos falando do ex-presidente, né? Ele, antes dele ganhar o colarzinho no joelho, no pezinho dele, ele subiu no trailer e disse o seguinte: eu preciso que vocês elejam mais da metade do Senado e da Câmara. Você ouviu ele dizer isso?
Porque independente se eu for ou não candidato ou presidente, eu vou mandar, a gente vai mandar. Cara, aí eu fico ali coçando meus cabelos brancos. O que está acontecendo no Brasil? Para que eu voto, então? Porque se eu estou votando num presidente para ele não governar, está errado o Brasil. A política está errada. E aí, atenção, Chapolin. Quem poderá nos defender? Entendeu? Aí tudo deságua onde? No STF. No STF. E aí o STF se encontra em meio a decidir questões de repercussão nacional, porque o legislativo não cuida e o executivo briga. O executivo não faz o papel dele, gasta mais do que ganha. O legislativo vê o fumo e também é parte do fumo, né? Porque se o executivo hoje está ruim é porque o legislativo inventou essas emendas de bilhões no orçamento. Secretas, às vezes. Né? E aí se torna, como foi a discussão do IOF agora, se torna uma discussão que deságua no STF. E aí entra as discussões, né? Não, mas é porque o ministro tal quem botou foi o Lula. Não, o ministro tal quem botou foi o Bolsonaro. E aí vai essas discussões e a gente não acaba com isso. Né? E aí, assim, eu acho que é natural, né? Essa burocracia, isso tudo, mas a gente precisa, eu acho que, dar o próximo passo, sabe? De ter um líder. Eu sinto falta de líderes que realmente pensam no todo. Né? Eu simpatizo muito, por exemplo, com o governador de São Paulo, mas ultimamente ele tem me decepcionado, porque tem tomado posturas políticas que tem, assim, particularmente a mim, né? Ele não tem que me agradar, né? Mas que tem me desagradado, né? Enfim, eu acho que é uma grande discussão. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, precisamos estar atentos, né, a tudo que nós ouvimos e vemos. Não pegar verdades absolutas. Não existem verdades absolutas, gente. Eu não estou com a verdade, o JB não está com a verdade, a mídia não está com a verdade, o discurso do Lula e o Bolsonaro não está com a verdade. Né? Então, assim, a verdade ela existe sobre uma perspectiva e um ponto de vista de cada um. Né? E o que a gente precisa é realmente entender a gente precisa se alinhar, dialogar para construir uma sociedade melhor. E tentar, pelo menos, atender aos 5 princípios básicos da administração pública, né? Que é daquela siglazinha que todo mundo conhece, que é LIMP, né? É LIMP, Porque a legalidade, claro, a legalidade é em pessoalidade, que não vejo isso aí muitas vezes. É tudo pessoal, é tudo para ele, é tudo para mim. A moralidade, que também está pesado, né? A gente não conta muito isso aí em muita gente. A publicidade é uma coisa mais interna, mais administrativa. E a eficiência, né? Que a gente também vê muita falha, muita nas pontas, assim, na saúde, na educação. Né? Eficácia e eficiência são 2 nomes que hoje se tem transvestido através da governança, né? Fala muito hoje sobre governança. O modelo de Estado que saiu do patrimonial, né? Foi para o gerencial, e aí hoje se fala muito em governança, né? E a eficácia e a eficiência, a melhor forma de utilizar o bem público. Sabe, uma das coisas que eu sinto muito falta no Brasil é exatamente essa ideia do bem público. E aí a gente deságua na cultura, né? Tudo é cultura, na minha opinião, porque assim, quando a gente vai falar de bem público, por exemplo, o prefeito inaugurou uma praça com menos de uma semana, todos os brinquedos estavam quebrados, né? A população ela não tem a ideia, parece que o bem público pode ser destruído, né? O meu particular não, o bem público. E lá fora, quando a gente viaja, JB, para outros países, pelo menos, se posso falar exatamente
Europa, América do Norte, assim, parece que o bem público ele é bem mais Respeito por ele. respeito, né? As pessoas realmente batem nisso. Isso aqui é público, vamos ter que cuidar, né? E eu sinto muito falta disso aqui, né? Parece que é o dinheiro público, não, pode gastar. Parece que não, aqui a obra é pública, não, posso superfaturar. Essa cultura, né? Essa cultura de sempre se dar bem, e o pior, que é uma loucura, porque é a gente que paga a conta, né? Então, enquanto a gente não pensar no bem comum, né, pensar nas instituições realmente fora dos nossos interesses privados, eu acho que a gente não vai mudar muito, não. Muito bem, você que nos acompanhou até hoje, eu tinha mais coisas para falar com ele, eu tinha mais coisas para conversar com ele, inclusive eu trouxe aqui para conversar mais sobre alguns assuntos de questão jurídica, né, que está acontecendo no nosso país, né? A gente ia bater um papo ainda sobre o cara que bateu na bichinha lá no elevador, mas... Absurdo. Na bichinha lá, na bolsinha que tá com a cara toda quebrada. Sabe o que é mais absurdo, JB? Eu sei que a gente tem que terminar e eu vou já viajar, mas assim, ontem eu vi um cara dizendo que o cara recebeu mais de 1.000 e-mails das mulheres, né? Se declarando para ele, né, de cartas de amor e tudo. E aí, como a gente diz assim, a sociedade tá louca, né? Psicopata a sociedade. A sociedade tá louca e a gente começa a questionar, né? Onde é que nós vamos parar? Esse povo gosta de apanhar, né? A gente começa a se questionar onde é que a gente vai parar. E aí a gente precisa ter muito cuidado para não cair nessa simbiose de que tá tudo errado, que tá tudo incoerente. Não. Uma coisa é uma coisa. Existem pessoas, isso é um fato trágico, né? Eu sou advogado de defesa, advogo, mas dificilmente pegarei um caso desse. Nada contra o colega que pegou, pelo contrário, mas para mim foi uma covardia, né? Então, assim, ele necessariamente merece ter... Recebeu que a lei... Mas eu acho que ela deve ter que ser aplicada na sua mais alta rigor que possa ter, né, garantido todos os direitos que ele tem. Mas a gente precisa entender que isso não é uma realidade de todo mundo, né? Não é de todos os homens, não é de todas as mulheres, né? Então, assim, a gente só tem o recado que eu queria deixar sobre isso vamos ter cuidado para a gente não cair numa simbiose de que todo mundo é bandido, de que todo mundo é ladrão, de que todo mundo é agressor de mulheres, de que todo mundo... Então, assim, vamos ter cuidado, vamos discutir os casos, entender, pesquisar, saber mais, se inteirar, para a gente poder ter um diálogo mais elevado. Elevar o nível do nosso diálogo e não cair nessa... Acima de tudo, ter diálogo, ter debate, né? Isso. Né? Pois bem, eu queria agradecer aqui ao Dr. Niefson Bruno, presidente da OAB Subseção Itapipoca. Obrigado, cara, por dar essa confiança, por dar essa moral aí pra gente, confiar no trabalho aqui do professor JB, na comunicação, vir de peito aberto, vir de cara limpa, né? Para bater um papo com a gente aqui sobre você, sobre Itapipoca, sobre as questões jurídicas. Eu fico muito feliz pela sua presença. Já deixa aí o convite para a próxima vez. E quando tiver um assunto bem pesado, bem cabeludo, eu chamo você para pentear aqui comigo aqui no nosso estúdio. Mas agora eu queria lhe dar esse um minutinho para que você possa dar aí o seu recado final, mandar seus abraços. E já lhe agradecendo mais uma vez pela sua presença, meu querido amigo Dr. Niefson Bruno. A voz é tua. Muito obrigado, JB. Eu acho que foi excelente a discussão. Já me coloco à disposição para retornar esse programa. Eu acho que o seu trabalho é muito, muito bom, essencial. Trazer esses tipos de discussões, trazer pessoas importantes no sentido de que têm conhecimento para dialogar, elas possam realmente
disseminar essas informações, né? Trazer luz a tantas coisas que deixam a gente incomodados, né? Mas sempre à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero logo retornar para a gente continuar essa conversa que a gente tem, né? E que a gente possa de fato conseguir construir uma sociedade melhor. É esse o meu plano. Eu sou um cara entusiasmado, sou um cara positivo, progressista, né? Então é isso, meu amigo. Fique com Deus, a todos os ouvintes aqui do Talk Show em Itapipoca, e sempre estamos à disposição. Forte abraço. Beleza, Creus, e a todos vocês que nos assistiram aí no Spotify, muito obrigado. Você também que viu a gente no YouTube, muito obrigado. Compartilha com as pessoas, bota no grupo da família, no grupo dos amigos do trabalho. Assiste esse episódio com o Dr. Jefferson Bruno. E até o próximo episódio, se Deus quiser. A gente se encontra na próxima. Tchau, 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 tchau! Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando.